Olá, seja bem-vindo à Agrocheck. No vídeo anterior, nós criamos o nosso primeiro projeto de processamento de imagens. Nesse vídeo, nós vamos começar a explorar esse projeto. Nós vamos acessar e entender cada um dos seus arquivos. Fica comigo até o final. Nós tínhamos criado um primeiro projeto de processamento, que é esse do talhão Angico, da Fazenda Santa Maria. O objetivo desse projeto que nós criamos foi simplesmente mostrar como que é feito o processo de mapeamento e obtenção das imagens. Então, eu fiz um voo nesse talhão Angico, que é aqui próximo de onde eu estou, mas o problema é que esse talhão, nós estamos num período de entre safra agora, e ele é um talhão de culturas anuais, é uma área que planta milho, soja, sorgo, e nessa época do ano que eu estou gravando o vídeo, não tem a cultura. Então, eu fiz só mesmo para demonstrar, tá? Então, depois que nós gravamos o último vídeo, que nós fizemos esse primeiro projeto, eu criei vários outros projetos, tá? Referentes a outras áreas, alguns com imagens de histórico que eu tenho guardado aqui, outros que eu fiz o voo realmente, por exemplo, em área de pivô, em área de café, onde de fato nós temos a cultura instalada nesse momento, para mais na frente a gente explorar cada um deles e ver o que a gente consegue extrair de dados e tornar efetivamente em ações práticas em cada uma dessas situações, tá? O objetivo desse vídeo é simplesmente mostrar quais são os arquivos que compõem um projeto, o que você pode fazer, aonde que você acessa esses arquivos, quais são esses arquivos, e é isso que nós vamos mostrar. Eu vou começar aqui por esse talhão Pivô 1 da Fazenda Lagoinha, tá? Então, essa tela nós já vimos no vídeo anterior, e esse aqui seria talvez o botão principal, né, da plataforma, onde de fato a gente vai acessar o nosso projeto. Tá? Eu vou clicar aqui só para a gente ver o que tem aqui dentro, mas nós não vamos explorar esse projeto por enquanto, tá? Isso vai ser para o próximo vídeo. Aqui a gente de fato acessa o nosso projeto, gera prescrições, faz as nossas análises, toma decisões de manejo. No próximo vídeo a gente vai ver isso com detalhe. O que eu quero mostrar para vocês, por enquanto, é que quando a gente cria um projeto, nós temos a opção de baixar alguns arquivos, né, que são os arquivos maiores, a gente chamado de arquivos raster, que nós temos 7 dias a contar da data de criação do projeto para baixar esses arquivos na memória do nosso computador e aí a gente ter esses arquivos para sempre. Esses arquivos eles são opcionais de baixar ou não. Você baixar ou não baixar não vai afetar o seu acesso ao talhão digital que a gente acabou de ver, né, naquela tela aqui em carregar projeto. Esses arquivos são arquivos mais técnicos. Então, para quem quer gerar o seu próprio índice de vegetação personalizado, para quem quer explorar melhor, para quem quer acessar o modelo digital de superfície. Então, esse vídeo eu vou te mostrar como acessar cada um desses arquivos. Primeiramente, quando um projeto é concluído, nós recebemos um e-mail, que é esse padrão de e-mail aqui. Está falando o código do projeto, né, que é um código interno aqui para a Agrocheck, e aqui, tá? Os detalhes que você inseriu no seu projeto, a data de levantamento, o nome da fazenda, o nome do talhão. E aqui a gente vê que a gente tem 4 links. Nesse e-mail, tá, que avisa a gente que o projeto foi concluído, você pode diretamente baixar cada um desses 4 arquivos principais através do próprio e-mail. Se eu clicar aqui no link, por exemplo, vai abrir uma janela, eu vou escolher onde eu quero salvar o meu arquivo e salvo na memória do meu computador. Eu fazendo isso, eu vou ter os arquivos por tempo indeterminado, né? Reforçando aqui, importante, esses arquivos raster, esses do link que aparece no e-mail e esses que a gente pode baixar por esses botões, eles são válidos por 7 dias a contar da data de criação do projeto. Tá? Depois disso, o sistema vai excluir esses arquivos, você não vai conseguir baixar mais. Então, faça isso o mais rápido possível. Acabou de criar o projeto, no dia seguinte, no mesmo dia, vai lá e baixa os arquivos e assim você conserva esses arquivos no seu computador, tá bom? A segunda forma de baixar os nossos arquivos é através desses botões. Então, se eu clico em cada um deles, por exemplo, aqui, ó, baixar relatório, eu tenho acesso ao relatório. Clicando aqui, vai abrir o relatório para mim e eu posso baixar ele e ele vai estar disponível na memória do meu computador e em diante. Da mesma forma, os rasters.
São basicamente 3 arquivos que a gente considera, que é a ortofoto, o modelo digital de superfície e o mapa de composição do talhão. Os 2 primeiros são arquivos do tipo GeoTIFF, e o terceiro arquivo, que é o mapa de composição, é uma imagem comum do tipo PNG. Clicando aqui, você baixa cada um deles. Eu vou cancelar aqui, porque eu já fiz o download dos 3. Eles estão aqui, tá? Esses são os 4 arquivos. Esse aqui é um arquivo auxiliar, que ele baixa junto, mas são 4 arquivos. Então, nós temos aqui, ó, o relatório, o ortomosaico, o mapa de classificação do talhão e o DSM, que é o modelo digital de superfície. Vamos explorar um pouquinho cada um deles. Então, se eu clicar aqui em relatório, eu vou ter acesso ao nosso relatório, que é um arquivo em PDF. Tá? O que tem nesse relatório? Vai ter aqui os nossos dados do projeto, né? Nossa fazenda, nosso talhão, nossa data. E aqui na primeira página a gente já está indicado a ortofoto. Então, com isso você consegue ver como é um PDF. É claro que a resolução aqui não está das melhores, né? Mas a gente já consegue ter uma noção aqui, né? A gente consegue visualizar, enxergar o nosso talhão inteiro aqui pelo próprio relatório. Em seguida, a gente consegue ver aqui o nosso índice de vegetação, que é o vário, que simplesmente é um destaque, vamos dizer assim, né? Através das bandas RGB, né? Vermelho, verde e azul do drone, que são capturadas isoladamente, o sistema de processamento faz um cálculo matemático através da reflectância de cada uma dessas bandas e consegue extrair mais detalhes do nosso alvo, que é a nossa cultura, certo? Então, a gente tem aqui uma espécie de tomografia da nossa lavoura, né? A gente consegue ver aqui áreas problemáticas destacadas na cor vermelha, ao passo que as áreas com maior biomassa, né, maior volume de massa vegetal, seja ela cultura ou plantas daninhas, isso é importante a gente destacar, o índice de vegetação é classificado na cor verde mais escuro. Tá? Então, com isso, a gente já consegue ter uma identificação rápida das melhores e piores regiões do nosso talhão. Descendo aqui, continuando, nós temos um mapa de classificação do talhão, que é basicamente o seguinte: o sistema de processamento isola o que é vegetação e o que é solo exposto. Então, a gente classifica isoladamente o que seria a vegetação e quantifica isso em área, né, e porcentagem. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que é verde é a minha vegetação e representa 13,7 hectares, o que dá um total de 93% do meu talhão está tomado por vegetação. E o restante é solo exposto ou palhada, né? Ou seja, falhas de plantio, já que é uma lavoura que já está fechada. Tá? Isso é importante destacar. Se você fizer um projeto referente a um talhão que está numa fase muito inicial de desenvolvimento, ou seja, tem muito solo exposto ainda, esse parâmetro aqui ele não deve ser tão levado em consideração, tá? Porque é natural que exista muito solo exposto mesmo, certo? Esse aqui vai fazer mais sentido para culturas que já estão fechadas, né, mais estabelecidas. Dando continuidade aqui, nós temos finalmente aqui o nosso ranking de células, famoso. E o que seria esse ranking de células, né? Nós já explicamos em outras ocasiões aqui. É o ordenamento, né, de cada uma das células em relação ao potencial produtivo de cada uma delas, né? Nesse caso aqui, nós temos 59 células nesse talhão. Então, de 1 a 59 é o que se espera, de forma ordenada, a melhor e a pior célula do nosso talhão. No número 1 aqui é onde a gente espera que a cultura proporcione o maior potencial produtivo do talhão. Então, provavelmente aqui vai ser a região de maior potencial produtivo, pelo menos nesse momento em que o mapeamento foi feito. Isso pode mudar ao longo do ciclo da cultura, né? Isso é importante destacar também. E o 59 seria a região de pior potencial produtivo, tá? Isso é muito legal, porque a gente consegue historiar isso presencialmente e enxergar essa diferença do nosso melhor hectare do talhão. Em alguns casos, essa diferença vai ser muito discrepante. A célula 1 vai ser muito boa e a célula 59 ou 80, dependendo da sua situação, vai ser péssima, tá? Vai ter situações assim. Vai ter situações em que não vão ser tão diferentes, porém ambas podem ser boas e ambas podem ser ruins, tá? Então, vamos entender isso aqui de uma forma bem, bem clara. O fato de você ter uma célula 1 e a célula 59 não significa que a 1 é ótima e a 59 é péssima. Tá? Cada caso vai ser um caso. Vai ter situações em que as duas vão ser ruins, tá? Em intensidades diferentes, mas as duas vão ser ruins. Vai ter situação em que as duas são boas
em situações, né, em intensidades diferentes. E vai ter situações que as duas vão ser bem parecidas, tá bom? Então, para isso que serve o ranking de célula, é essa informação que ele nos fornece. Aqui embaixo a gente tem um resumo, falando a área total do talhão, a quantidade de célula, que eu já tinha adiantado que são 59 para esse talhão. A área nominal da célula, lembra que a gente escolhe lá na criação do talhão o formato e a área de cada célula? Esse talhão aqui foi definido como uma célula de 0,25 hectares, ou seja, cada 4 células formam 1 hectare, tá? Isso vai de acordo com a sua preferência, de acordo com o tamanho do talhão que nós estamos trabalhando, certo? Aqui o sistema de coordenadas, que é sempre WGS84, e a data do processamento em que as imagens foram obtidas. Esse seria o relatório de processamento. Agora que a gente já conhece o nosso relatório de projeto, vamos explorar um pouquinho o nosso segundo arquivo de download, que é o ortomosaico. O ortomosaico é a fusão de todas aquelas imagens que nós coletamos com o drone e subimos para a plataforma. Então, o sistema de processamento vai encaixando uma imagem na outra para formar uma imagem só, uma imagem única, ortorretificada, né? Ou seja, esse processo é necessário para corrigir distorções que tem em cada imagem, problemas posicionais devido ao ângulo da câmera, no momento que o drone capturou a imagem, uma série de outras correções. Então é necessário juntar, né, ou costurar cada uma dessas imagens, uma na outra, e juntar todas formando uma única imagem ortorretificada, né? Com isso a gente tem um arquivo de alta qualidade, né, em relação à imagem, e alta precisão também, né? Nós temos a correção de várias distorções. Com isso a precisão geométrica da imagem se torna muito melhor, certo? Então é um arquivo do tipo GeoTIFF, como eu já tinha adiantado, tá? Você consegue abrir ele aqui pelo editor de imagem comum, né? E aqui a gente consegue ver como a resolução desse arquivo é boa. É um arquivo bem pesado, 478 megas para esse caso aqui, né? De um talhão menor, mas pode facilmente, aí, dependendo do seu talhão, passar de 1 GB. E é justamente devido a essa excelente resolução que esse arquivo carrega, que ele tem um tamanho tão acentuado, né? Então é um arquivo bem pesado. Como eu já adiantei, é um arquivo georreferenciado, então não faz sentido a gente usar ele aqui em um editor de imagens comum, né? Para isso é interessante que a gente carregue esse tipo de arquivo em ambientes de informação geográfica, né? O software chamado GIS ou SIG, né? Que é a sigla para Sistema de Informação Geográfica. Um dos softwares mais conhecidos para isso é o QGIS. Então, através do QGIS, nós podemos carregar esse tipo de arquivo e, além de simplesmente conseguir visualizar o nosso ortomosaico, a gente vai trabalhar ele em um ambiente georreferenciado, né? Ou seja, aqui nessa barra de coordenada, eu consigo ver que, dependendo de onde eu paro o meu mouse, eu vou ter uma informação de coordenada, latitude e longitude para cada pixel dessa imagem, né? Então, com isso, eu consigo fazer várias coisas com esse ortomosaico. Eu consigo delinear polígonos, eu consigo exportar dados georreferenciados, eu consigo criar novos índices de vegetação, né? Já que eu tenho aqui as 3 bandas isoladas, vermelho, verde e azul. Então, com isso, através de uma álgebra de bandas, eu consigo gerar uma série de índices de vegetação e outros cálculos e outros processos mais técnicos. Da mesma forma que o ortomosaico, nós temos o modelo digital de superfície, que também é um arquivo do tipo GeoTIFF. Então, nós vamos carregar ele aqui, ó. Ele também é pesado, ele tem mais de 400 MB, nesse caso aqui. E apesar dele ser esse arquivo feio a princípio aqui, ó, vamos dar uma melhoradinha na cara dele, ele pode ser bastante útil em algumas aplicações. Ele mostra para a gente a altimetria do nosso talhão. Então, de acordo com o meu ponto de decolagem do drone, que foi mais ou menos nessa região aqui, ó, que deve ser algo em torno de 0 ou bem próximo disso, ó, nesse caso aqui deu 0, esse pontinho vermelho aqui, que seria a cota 0, vamos dizer assim, usando essa referência aqui, ele define os pontos de menor e maior altitude dentro do talhão, tá? Então aqui na cor vermelha, a altitude mais baixa, nesse caso aqui, ó,
algo em torno de 3,5 metros abaixo do meu ponto de decolagem, né? Um declive nesse caso, e na cor verde os pontos mais altos. Seria talvez o mais alto aqui, em torno de 20 metros acima do meu ponto de decolagem. Levando em consideração que isso aqui é um modelo digital de superfície, não de terreno, tá? Então, ele considera as edificações, as copas de árvores, que provavelmente é uma copa de uma árvore. Então, tem essa diferença entre modelo digital de superfície e modelo digital de terreno, tá? Esse aqui é o modelo digital de superfície, certo? Então, agora, para finalizar aqui, o nosso último arquivo de download seria o mapa de classificação, que é um arquivo, uma pasta do tipo zip. Então, nós precisamos descompactar ele aqui primeiro, e depois de descompactado, nós temos acesso ao nosso mapa, que nada mais é do que aquele mapa que nós já vimos no relatório, que classifica o nosso talhão entre vegetação e solo exposto. Só que, dessa vez aqui, por ele ter um arquivo de georreferenciamento, a gente consegue acessar esse mapa em ambientes GIS, né? Então, se eu arrastar ele aqui para o QGIS, eu consigo ver ele na posição correta dele, né? Na posição geográfica certa dele, né? Ou seja, de forma georreferenciada. Então, esses são os 4 arquivos que a gente pode baixar e explorar fora da plataforma AgroCheck. No próximo vídeo, nós vamos abrir esse projeto dentro da plataforma AgroCheck e ver com detalhes tudo que a gente pode fazer por lá. Analisar o talhão, criar prescrições, definir o nosso manejo e muito mais. Te espero lá.